Segundou, meu povo, segundou! E a semana só está começando e tem muita coisa por aí. Olha só, hoje a gente já tem aqui no programa o Samuel Soares, ele que é da defesa do consumidor, né? Mas antes de eu chamar ele aqui, eu queria falar com você, você que me assiste todo dia na televisão. Olha, tá chegando a eleição, hein? Dia 2 de outubro. Sabe o que é o mais importante do político? O mais importante é o que ele vai votar para a população. Isso que é o mais importante. Porque lei, a gente já está de saco cheio. É lei para isso, é lei para aquilo. O empresário, ele tem que ter não sei quantos extintor lá para ele ter lá na lojinha dele. Ele tem que ter licença para isso, licença para aquilo, porque a lei fala que tem que fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. Aí não precisa de mais lei. Lei a gente já tem um monte. Sabe o que a gente precisa? De representantes que votem a favor da população, na diminuição dos impostos. Agora, recentemente, teve o presidente Bolsonaro, o que ele fez? Ele quis reduzir a gasolina e como que ele achou a solução para reduzir a gasolina? Diminuindo o ICMS dos estados, porque o governo federal já diminuiu os impostos dele. E a política do presidente Bolsonaro é diminuir impostos, já diminuiu em 700 itens impostos. E o governo estadual não queria diminuir imposto. O que ele fez? Projeto de lei que passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado Federal e tá para carimbar a assinatura do presidente. Lógico que vai demorar uns 15, 30 dias para chegar na gasolina dos brasileiros, nessa ponta dos brasileiros, a baixa da gasolina. O porquê que eu estou falando isso? Existiu deputados federais, existiu senadores que votaram contra a União assumir o ICMS. Porque qual era o projeto do presidente Bolsonaro? O projeto do presidente Bolsonaro era o seguinte, que a União, que é do governo federal, arcasse com o imposto do ICMS, que é do governo estadual. Porque os governos estaduais não queriam tirar esse imposto deles. Não queriam perder essa fatia de verba. Então o governo federal falou, então eu assumo, a União vai pagar esse imposto para vocês, a quantia que vocês recebem. E aí a gasolina baixa entre 17% e 18% na ponta para os brasileiros. E teve parlamentar que votou contra, teve deputado federal que votou contra, teve senador que votou contra isso. E quem que beneficia, quem que é beneficiado com tudo isso é você, consumidor, que vai encher a gasolina do seu carro. Então nós precisamos procurar políticos que votem, na realidade, a favor da população. Não procurem um político, ele vai fazer a lei, assim. Não, que votem a favor da população e principalmente reduzir imposto, né? Porque na Assembleia Legislativa, nesses anos todos que passou, são 4 anos, que fica o deputado estadual, que fica o governador, o que eles fizeram no estado de São Paulo para baixar o imposto? Eu sei que teve muito deputado estadual que votou a favor de aumentar imposto. Vocês já pegaram o nome desses deputados estaduais que votaram a favor de aumentar impostos? Nós precisamos ficar espertos, porque não dá mais para aumentar imposto no nosso país. E é isso aí, vamos continuando com o programa, vamos soltar agora a defesa do consumidor. Solta a vinheta aí. Bom, eu estou aqui com o doutor Samuel Soares, ele que vai tirar dúvidas da população, tudo bem? Olá, Paulo, boa tarde. Nada de mão fechada, é mão aberta? Mão aberta. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Bom, vamos lá, o povo pergunta e o doutor Samuel responde. Diego de Araxá, Minas Gerais, deve ver a gente pelo YouTube. Bom, ele fala o seguinte, doutor, comprei um motor a diesel no valor de R$24 mil, com 3 meses de garantias, mas saindo aí da oficina, saí e bati o caminhão. Ficou 5 meses parado. Agora voltando a rodar no 3º mês, o motor fundiu. Tem o direito à garantia? Paulo, veja que interessante a situação do nosso telespectador. Ele comprou um motor, né? Infelizmente, sofreu um acidente quando saiu do local,
né, ficou parado o carro dele durante esse período. Porém, me parece que é o caso de um vício oculto. Um motor, em pouco tempo de uso, não espera que ele venha fundir, né, já que é um motor novo que ele comprou. Então, ele tem o prazo de 90 dias a contar do conhecimento daquele vício, a partir da manifestação daquele problema, para exercer o direito à garantia. Então, não cabe a alegação de que o prazo dele já venceu em virtude do carro dele ter ficado parado, né, no conserto em razão de um acidente anterior. Então, ele tem direito, sim, a exercer esse direito de garantia no prazo de 90 dias a contar do conhecimento daquele vício oculto que apresentou aquele motor. Olha só, o Simão da cidade de Piracicaba, ele fala o seguinte: fiz um contrato de internet e telefone, no contrato tinha asterisco na palavra telefone. Depois de instalados, o telefone não recebe chamadas e até hoje são 2 anos que me prometeram e depois de 1 ano estaria funcionando. Não aconteceu, dei queixa na Anatel e a resposta da operadora, a Anatel, é que não quer aprovar o valor em Piracicaba. Paulo, eu não entendi direito a pergunta, mas vamos lá, você entendeu, né? Que você é advogado. Ele contratou 2 serviços, né? O telefone com a internet, porém o telefone funciona de forma parcial. Algumas chamadas eles não conseguem efetuar, em razão de problemas da área, do local, né? Da cidade. Então, nesse caso, Paulo, ele pode rescindir o contrato, ele pode solicitar a rescisão daquele contrato sem qualquer pagamento de multa, tendo em vista que aquele contrato que ele fez tinha esse asterisco, que às vezes a gente não lê, né, que está com a letrinha pequenininha, justamente para ludibriar o consumidor. Então, ele tem direito, nesse caso, de desfazer o contrato sem pagamento de multa, tendo em vista que o serviço não é prestado de forma satisfatória. Olha só, a Rockline, que é o nome dela, ela é da cidade de Praia Grande. Ela fala o seguinte: minha mãe fez um cartão de crédito e usamos um valor digital. E pagamos, porém, o cartão foi extraviado e foi utilizado uma quantia grande e as empresas não quiseram devolver. E o nome da minha mãe se conta num SPC. O que devemos fazer? Paulo, primeiramente, hoje está muito comum contas digitais, contas que você não tem uma agência física, não tem um gerente para que você possa se socorrer em caso de determinadas fraudes. Porém, existem outros canais de atendimento, como telefone, como internet, para que essa solução seja resolvida. Se ela não reconhece aquela compra, se o cartão dela foi extraviado antes de chegar na sua residência, ela tem direito, sim, de declarar inexigível esses débitos administrativamente, junto à operadora de cartão de crédito, fazendo um boletim de ocorrência, informando a autoridade policial que ocorreu um extravio e, ainda assim, se a operadora de cartão de crédito não fizer o estorno, aí ela tem que se socorrer da via judicial para poder declarar inexigível aquela quantia que ela está sendo cobrada. Olha, a Carla Kathleen, da cidade de São Vicente, ela fala o seguinte: o que acontece quando um advogado abandona a causa trabalhista? Muito boa pergunta, Paulo. Um abraço para a cidade de São Vicente. Inclusive, você tem uma fã, Dona Maria Marlene, ela pediu para que você desse um beijo para ela aqui, né? Que ela assiste teu programa todos os dias e também me acompanha aqui. Ela é da cidade de São Vicente? Cidade de São Vicente. Traz na 3 aqui, me aproxima. Maria Marlene, um beijo para você. Ó. Você que é da cidade de São Vicente. Eu adoro a cidade de São Vicente. A cidade de São Vicente é uma cidade muito popular. É a primeira cidade do Brasil. Isso, é uma cidade povão, é uma cidade que eu gosto muito, que eu ando na rua lá no centro de São Vicente, as pessoas vão falar comigo: eu te assisto no programa Voz da População, gosto do programa. E é uma cidade muito querida, né? Uma cidade que eu gosto muito. Bom, vamos continuando aqui. Bom, vai respondendo a pergunta da nossa amiga de São Vicente, Sim. Paulo. O que acontece quando o advogado abandona uma causa trabalhista? Depende. Tem que saber o motivo pelo qual ele abandonou essa causa trabalhista, né? Às vezes, o devedor, a empresa que ele ganhou o processo, não tem bens para penhorar. E aí o processo acaba arquivando porque
Na inexistência de bens do devedor, o processo vai para o arquivo. Então, precisa se verificar o que de fato ocorreu para que aquele advogado abandonasse aquela causa trabalhista, porque ninguém abandona causa nenhuma, nenhum advogado, né? Então, precisa conversar com o seu advogado para verificar o que de fato ocorreu no seu caso. E olha só, a Rosângela, da cidade de Sumaré, ela fala o seguinte: eu gostaria de uma orientação porque eu fiz uma compra pela internet e pela empresa InLove. Paguei o boleto e não me mandaram um produto, como devo agir? Paulo, essa reclamação é muito recorrente, né? A gente recebe essa pergunta direto aqui no programa. Compras pela internet. Temos que ter cuidado, pessoal. Não comprar por boleto, Pix, evitar essas modalidades de pagamento. Por quê? Os fraudadores utilizam essas modalidades justamente para enganar os consumidores. Então, se o site ele aceitar cartão de crédito, prefira essa modalidade de pagamento, porque aí você vai ter a garantia de que, se algo der errado, você tem como cancelar, tem como estornar aquela compra. No seu caso, você tem que identificar que loja é essa que você comprou virtual, se ela tem um CNPJ, se ela é cadastrada na Receita, para que você possa fazer um boletim de ocorrência na sua cidade, comunicar à autoridade policial desses fatos e apurar se houve realmente uma fraude, um crime de estelionato, ou se realmente houve algum problema logístico na entrega do teu produto. Olha, vamos chamar um merchanzinho, a gente já volta, é rapidinho, não saia daí. Mês de junho, o mês querido, um mês das festas de São João. E está acabando, hein? Mas a boa notícia é que ainda dá tempo para você aproveitar o mês especial da Clínica Odontológica Vamos Sorrir. Eles prepararam para você algo bem especial. Você já escutou falar em reabilitação oral? Não! Reabilitação oral é o tratamento completo para a sua saúde bucal que você encontra numa clínica odontológica completa, que é a Vamos Sorrir. Você precisa de prótese? A Vamos Sorrir tem. Você precisa de implante, canal, restauração? A Vamos Sorrir tem. Você precisa de limpeza, aparelho fixo? A Vamos Sorrir tem. Lá na Vamos Sorrir, você vai encontrar tudo num só lugar. Então aproveite essa oportunidade e acesse o site agora, vamossorrir.com.br, ou mande um zap para 11 97538 3192 e tire suas dúvidas. 11 97538 3192 e agende a sua avaliação. Não fique de fora dessa data tão especial que é o mês de junho, mês de São João, e faça o seu tratamento dentário na Vamos Sorrir. Vamos Sorrir é sorriso completo. E o José Luiz, da cidade de Piraju, ele fala o seguinte: moro numa casa alugada e contrato de 1 ano e me mudei com 7 meses. O que eu devo pagar de multa deste contrato? Paulo, nesse caso, como houve uma rescisão antecipada, aquilo que eu estava falando no bloco anterior, ele deve pagar a multa proporcional ao tempo final de cumprimento do contrato. No caso dele, são 12 meses. Ele cumpriu 7 meses de contrato. Então, a multa será calculada com base nesses 5 meses restantes, né, da alocação do contrato que ele tinha. Lembrando que a multa também não pode ser abusiva. Não, não pode ser abusiva, né? Tem que ser uma multa aí proporcional. Sim, a maioria dos contratos de locação de imóvel, eles pedem para pagar mais 1 mês e a pessoa sai. Sim, né? fazem aquele Mas acordo cada ao um final. isso. Cada acordo é um acordo. O importante é você fechar um acordo para também não sair no prejuízo. Tem mais uma pergunta para você. A Marisley, da cidade de Ribeirão Preto. Ela fala o seguinte: trabalho numa empresa hospitalar há mais de 5 meses e cancelaram o meu convênio médico. E não me incluíram de novo. Já pedi várias vezes para eles me incluírem o RH e não me incluem. O que eu devo fazer? Paulo, ela foi desligada de forma unilateral, sem solicitar o cancelamento daquele plano de saúde que ela tinha. Então, no caso, ela pode se valer do sindicato da categoria dela, já que ela trabalha numa empresa grande, né? Então, ela pode acionar o sindicato
para que possa intervir nessa negociação e fazer com que ela seja readmitida no plano de saúde empresarial da empresa que ela trabalha. Olha, eu quero agradecer a sua presença. Paulo, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, esclarecendo as dúvidas enviadas pelos telespectadores. Solta aí, defesa do consumidor. Olha, de total de recursos destinados à compra de gêneros alimentícios por parte de órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, pelo menos 30% devem ser adquiridos de agricultores familiares e suas organizações. A determinação entrará em vigor no dia 1º de julho. Olha só, gente, que legal, né? Mais uma atitude aí para beneficiar o pequeno empreendedor, que a gente tem muitos produtores dentro da nossa área de cobertura, que é a cidade de Sertãozinho, Ribeirão Preto, a própria Campinas em volta, né? Esses produtores adquiridos no âmbito dessa modalidade poderão ser destinados para ações de promoção de segurança alimentar e nutricional. Eles vão poder fazer um abastecimento aí de equipamentos públicos de alimentação e nutrição da rede assistencial. Bom, e a Receita Federal suspendeu a obrigatoriedade de apresentar o documento original para autenticar uma cópia simples. A decisão foi publicada no Diário da União e entrará em vigor no dia 1º de julho. Olha aí, mais uma mudança importante no processo de desburocratização que eu falei no começo do programa, né? É uma marca do governo federal que eu gosto muito, desburocratizar. Então não precisa de gente, de político para fazer lei. A gente precisa de político para melhorar a lei de uma maneira que desburocratize ela, né? Então, para a requisição de serviços, né, perante a Receita, serão aceitos documentos em cópia simples ou cópia eletrônica obtida por meio de digitalização, né? Não precisa ser aquela cópia, né? Tinha que ser original, sabe? Vamos facilitar a vida do povo, né? Vamos falar de mais um exemplo que facilita a nossa vida, que o governo autoriza, é a transferência de veículos pelo celular. Essa novidade permite que as pessoas validem a transação de transferência do veículo através da assinatura digital. Isso daí é uma plataforma, chama plataforma gov.br. Nesse sentido, os cidadãos que optarem aí pela transferência digital dos veículos não precisam mais se preocupar em reconhecer firma aí no cartório, aquela bagunça, né? A gente precisa de um Estado, precisa de um país moderno, um país sem burocracia, né? Um país que facilite, quando o carro for preso no pátio, a gente tirar ele rápido, né? Que o Detran seja algo rápido para a gente adquirir, que tenha um sistema de transparência e transferência rápida. Você pega, por exemplo, em países de primeiro mundo, a pessoa prende o carro dele, prendeu o carro lá, foi guinchado, né, o carro. A pessoa paga uma taxa simples para tirar o carro, né? Ela paga uma taxa simples, tem muito país que funciona 24 horas, você pode tirar o carro. Em 24 horas, você vai lá, paga a taxa e tira o carro. Aqui fica uma baita burocracia, daqui a pouco o cara paga uma multa da multa da multa, ele não consegue tirar o carro do pátio, que é um absurdo. Ó o alarme tocando aqui do telefone. Quem não tem alarme no telefone, né, meu povo? Fala pra mim. É que eu gosto que fique tudo aqui em cima da minha mesa. Telefone, meu cafezinho. Mas olha como é importante o Estado estar em concordância com o governo federal. É importante que andem na mesma página para a população receber benefícios, para a gente não ter intriga. O Estado de São Paulo ainda não aderiu a essa transferência por aplicativo, que a gente falou que o cidadão pode ter
em relação à transferência de veículo. Não seria melhor ter essa relação entre governo federal e governo estadual? Bom, eu preciso falar para vocês que dia 29 de junho, pela lei eleitoral, vou precisar me afastar do programa durante 3 meses. Julho, agosto e setembro. Porque sou pré-candidato a deputado estadual com o presidente Bolsonaro. E depois eu volto para o ar, porque é o meu trabalho e pela lei eu posso apresentar o meu programa sendo deputado. Então eu vou me afastar nesse período de 3 meses. Eu sou pré-candidato, né? Pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. E quem vai ficar no meu lugar é a Marcela Munhoz. Ela é uma excelente apresentadora, vocês vão gostar muito dela e eu vou apresentar elas para vocês no dia 29 de junho, que é uma quarta-feira. Espero que todos me assistam aqui no programa Voz da População. Você que está me assistindo hoje, é importante eu avisá-lo, né? Porque você já me acompanha há 9 anos na televisão. E olha, eu estava falando de desburocratização, né? Que a gente precisa no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Nós precisamos desburocratizar para ter facilidade na nossa vida. Isso que o governo federal fez agora, que eu acabei de falar, que você pode fazer uma transferência de um veículo pelo celular, é uma maravilha. O governo federal está digitalizando praticamente tudo. Diminuiu 700 itens, foram diminuídos ou zerados impostos. É isso que a gente precisa no Brasil, diminuir imposto e tirar a burocracia. Porque o país, nesse tempo todo, amarrou-se muitas burocracias. Eu vou fazer uma lei para aquilo, eu vou fazer uma lei para isso. E aí atrapalha quem? A vida do empresário, a vida do próprio cidadão, né? Que não aguenta uma lei, é lei daquilo, tem que ser lei, quando é lei rígida. Eu sou a favor, se pudesse, ter castração química para pedófilo, que é uma injeção de hormônio que existe na Rússia, na Alemanha, no Reino Unido, em diversos países, quando a pessoa faz mal para uma criança de abuso sexual, ela toma uma injeção e ela não pode... não vai ter mais libido. Aí sim uma lei bacana, rígida, né? Sou a favor de existir uma lei para, sabe aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, aquela pessoa que trabalha no banco, que tem que ficar lá protegendo o banco, o segurança, que ele possa ir armado para a casa dele, que ele pode sofrer um atentado no caminho, né? Para ele proteger a família dele, que ele possa sair armado do banco e ir até a casa dele armado. Tem uma série de coisas que a gente pode... Tudo bem, aí sim, melhorar a lei, que já existe leis, né? Agora, fazer leis para burocratizar a nossa vida é um desperdício. E vocês sabem que tem políticos que a gente paga para encher nosso saco? A real é essa. A gente precisa, na realidade, de político para ajudar a gente, desburocratizar a nossa vida e lutar pela baixa de impostos, seja no nosso estado, na nossa cidade e no nosso país. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, não saia daí! Estamos de volta no programa A Voz da População. Bom, o que eu defendo aqui no programa? Família, trabalho e Deus, acima de tudo. Esses são os pilares do programa A Voz da População que rege, a gente dá voz a você, né? E principalmente eu carrego essa responsabilidade de ser uma voz da população e eu escuto muito as pessoas na rua, por onde eu saio, principalmente pelo WhatsApp, porque como a gente atinge diversas cidades no nosso estado de São Paulo, a gente recebe diversas mensagens. E saiba você que eu vejo essas mensagens, né? Às vezes não todas, mas às vezes eu passo alguns dias vendo muitas. E o brasileiro,
ele é família. O brasileiro, a maioria é contra o aborto. O brasileiro, a maioria acredita em Deus, né? Que é o melhor para os seus filhos. Então essa é a base que eu, aqui no programa A Voz da População, tento levar a vocês com os meus posicionamentos, que acredito eu, sejam os posicionamentos mais certos para levar para você, meu telespectador do SBT. Então, tamo juntão, tá? E vamos para cima, vamos começar essa semana com pensamento positivo, né? O pensamento é uma das melhores coisas para você dar certo na vida. Pense sempre positivo, acredite no seu potencial. Tudo que você passou na sua vida, se você errou, se você acertou, saiba que foi uma experiência. Você adquiriu uma experiência. E você tem que ser você mesmo, sempre em qualquer lugar. A voz sua é o principal patrimônio que você tem. Ninguém jamais pode tomar a sua voz de liberdade de expressão. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem a sua irmã, nem qualquer um familiar seu, nem os seus amigos. Seja você a sua voz, tenha os seus posicionamentos, né? Saia de cima do muro. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.